Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta terça-feira, Dia da Consciência Negra, começa agora. Dinheiro extra começa a ser pago hoje o quinto lote do abono salarial do PIS/PASEP para quem trabalhou em 2017. Publicado hoje no Diário Oficial da União, o edital para o novo programa Mais Médicos. Com mais de 8 mil vagas, o governo quer substituir os médicos cubanos que vão deixar o país. O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas é obrigatório desde 2003. Na prática, ainda é pouco difundido. Historiadores e professores fazem mutirão para dar mais visibilidade a negros que desempenharam papéis importantes em nossa história. Às vésperas da volta do feriado, a Prefeitura de São Paulo monta esquema de emergência para tentar reduzir o congestionamento causado pelo viaduto que cedeu na Marginal Pinheiros. A erupção do vulcão Fuego, na Guatemala, obriga quase 4 mil pessoas a abandonarem suas casas. A coluna de fumaça e cinzas ultrapassa os 1.000 metros de altura a partir da cratera. E nos Estados Unidos, após decisão judicial, Casa Branca devolve temporariamente credencial ao jornalista da rede CNN que irritou o presidente Donald Trump. Hoje é o Dia da Consciência Negra, mas não bastam 24 horas para que os negros sejam tratados como protagonistas. Vencendo o preconceito, a violência e o descrédito, eles ajudaram a construir o país e precisam ser reconhecidos pela importância social, cultural e econômica que exerceram e exercem no desenvolvimento. Tão ou mais importante que espaço na sala de aula, os negros reivindicam, com razão, seu espaço nos materiais estudados. Eu participei desde os 15 anos, praticamente, da militância negra. Já se sabia que havia escritores, que havia escultores, enfim, artistas, advogados, cientistas negros brasileiros que tinham contribuído com o país. Isso a gente já sabia. O que a gente não tinha era meias condições de fazer com que isso fosse socializado culturalmente com todo o país. Não havia material didático, livros. Historiadores e professores têm divulgado livros e trabalhos para dar visibilidade a negros pouco conhecidos que se destacaram na nossa história, como Dandara dos Palmares, esposa de Zumbi e líder do Exército Feminino no Quilombo. Estevão Silva, primeiro pintor negro formado pela Academia Imperial de Belas Artes a conseguir destaque. Milton Santos, geógrafo premiado e reconhecido mundialmente. O engenheiro André Rebouças, que projetou a estrada de ferro Curitiba-Paranaguá. E a escritora descoberta pelo jornalista Audálio Dantas, Carolina de Jesus, que teve o primeiro livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, vendido em mais de 40 países. Medidas como a Lei 10.639, estabelecida em 2003 e que inclui a temática História e Cultura Afro-Brasileira no currículo nacional, já começam a surtir efeito. Isso porque personalidades e ídolos negros ganham cada vez mais espaço na sociedade atual. Zumbi dos Palmares, Joaquim Barbosa, o ex-ministro do STF. Foi Manuel Araújo, ele é diretor do Museu Afro-Brasileiro. De 2003 para cá, nós colhemos vários benefícios disso. O próprio Estatuto da Igualdade Racial está vinculado à Lei 10.639. Todas as políticas de cotas estão vinculadas à Lei 10.639, todas elas. Mas, dada a profundidade, a desigualdade de oportunidades de acesso no país, a gente sempre olha para aquilo que conseguiu e olha para aquilo que ainda falta para que a gente tenha um país mais igual, onde as pessoas possam exercer as suas potencialidades e não sejam, digamos, condenadas em função da cor que nasceram. Hoje é o último dia da 16ª edição do maior evento de cultura negra da América Latina, a Feira Preta, que acontece aqui em São Paulo, na Praça das Artes, no centro da capital. A repórter Adriana Cimino está na feira e tem os detalhes da programação de hoje. Boa tarde, Adriana. Oi, Ana, uma boa tarde a você, boa tarde a todos. O objetivo do evento é promover a cultura negra e também valorizar artistas e empreendedores afrodescendentes. Só aqui na Praça das Artes são mais de 120 expositores de todo o país. Eu vou conversar agora com a Adriana Barbosa, que é idealizadora e organizadora aqui da feira. Adriana, além aqui dos expositores, quais são outras atrações que você programaram para hoje? Boa tarde. Boa tarde. A gente está com uma programação espalhada pela cidade de São Paulo, então a gente tem exposição no Instituto Moreira Salles na Paulista de uma artista chamada Sekai Machacho, tem uma outra exposição da Celina Thompson no Instituto Tomiotaki, tem 2 peças de teatro no Teatro Municipal, Pequeno Príncipe Preto e Contos Negreiros, tem o show da Elza Soares mais tarde, junto com o Ismael Ivo, Balé da Cidade, show do Rincon no Boulevard da Avenida São João e tem uma mostra de cinema negro na Matilha Cultural. Então, para quem está disposto a sair de casa hoje, tem muita coisa legal para fazer.
Sem dúvida. Muito obrigada pelas suas informações. E quem quiser conferir, então, os horários e os locais onde cada atração acontece, é só entrar no site feirapreta.com.br. Maravilha, Adriana. Obrigada pelas suas informações. Aldo. E ontem à noite teve festa na Sala São Paulo para a entrega do troféu Raça Negra, que simboliza o reconhecimento daqueles que promovem ações de combate às desigualdades. O rapper Mano Brown, líder do grupo Racionais MCs, foi o grande homenageado da 16ª edição do troféu Raça Negra. São mais de 30 anos dedicados à música, que dá voz à periferia e denuncia o racismo. Luto bastante, muita gente luta também. Preciso lisonjeado. A apresentadora do Jornal da Cultura, Joyce Ribeiro, uma das anfitriãs da noite, reforçou a importância da luta constante contra o preconceito. A gente se encontra aqui, se reúne todos os anos para uma celebração, mas que também vem revestida, né, de toda uma solicitação, de todo um reforço, de uma luta de tantos que vieram antes de mim, tantos que estão comigo tentando mudar uma realidade que ainda é muito difícil e que precisa de muitos pontos de mudança. Entre os homenageados estavam o ex-ministro da Justiça, José Gregori, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Valorizar a raça negra dentro da formação da nação brasileira é valorizar todos nós, é valorizar toda a nação do Brasil. A vereadora e defensora dos direitos humanos, Marielle Franco, foi lembrada. Ela e o motorista Anderson Gomes foram assassinados há mais de 8 meses no Rio de Janeiro. Os pais de Marielle, a sobrinha e a irmã receberam o prêmio. A cerimônia, realizada pela Faculdade Zumbi dos Palmares e pela ONG Afrobras, premia pessoas de várias áreas de atuação que se destacaram na luta pela igualdade racial. Um time de primeira hora, pesado, para dizer sim à diversidade, sim à dignidade da pessoa humana e não ao racismo e à discriminação. Começa a ser pago hoje o 5º lote do abono salarial do PIS/PASEP para quem trabalhou em 2017. Podem sacar o dinheiro do PIS os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em novembro. Já para os servidores públicos, o pagamento do novo lote do abono vale para quem tem o número de inscrição no PASEP terminado em 4. O valor varia de R$ 80 a R$ 954, dependendo do tempo que a pessoa trabalhou no ano passado. A estimativa do Ministério do Trabalho é que mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais sejam pagos a 1 milhão e 800 mil trabalhadores. A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo liberou trechos da Marginal Pinheiros no sentido da rodovia Castelo Branco após o rompimento de um viaduto. Mesmo assim, há muita apreensão em como o trânsito vai ficar amanhã com o fim do feriado. Dos 20 quilômetros da pista expressa que estavam interditados, a CET liberou 10. Esse é o primeiro trecho que foi liberado, tem cerca de 5 quilômetros, a partir aqui da Ponte João Dias. Quem vem da região do Morumbi, Campo Limpo e também Itapecerica da Serra, consegue acessar aqui a pista expressa da Marginal do Rio Pinheiros até a Ponte Estaiada. Quem vem pela pista expressa é obrigado a entrar na pista local. A CET colocou sinalização para alertar os motoristas. Isso desafoga o trânsito da região do Brooklyn. Quem acessa a Marginal pela Ponte Estaiada segue assim até a Ponte Eusébio Matoso. Os motoristas que estão na local não podem entrar na pista expressa. A partir desse trecho aqui de Eusébio Matoso até onde o viaduto cedeu, toda a pista expressa sentido Castelo Branco está interditada e sem previsão de liberação. Amanhã o rodízio de veículos estará liberado apenas no trecho que vai da Avenida dos Bandeirantes até a Ponte dos Remédios, sentido rodovia Castelo Branco. A Prefeitura não deu um prazo para a liberação do viaduto, já que desconhece a técnica de engenharia utilizada nele. Quem puder evitar esse trecho, que evite, porque ele vai impor uma lentidão maior. Então nós estamos sugerindo que use o transporte coletivo, tem ônibus, tem metrô, tem o trem, que possa usar o transporte coletivo. Modos ativos, a caminhada, a bicicleta. Este grupo de ciclistas aproveita para pedalar onde praticamente seria impossível em outra ocasião. Hoje, muita gente volta à cidade com o fim do feriado prolongado e o trânsito na região do viaduto interditado tende a se complicar. O repórter Eduardo Campos traz as últimas informações sobre a situação do viaduto. Boa tarde, Eduardo.
Tudo bem, Ana? Boa tarde a todos. Pois é, o que a CET colocou, a Prefeitura colocou aqui na região do viaduto? Colocou esses tapumes aqui para evitar justamente que o motorista que passe pela região reduza a velocidade, causando congestionamento a mais do que já está previsto. Vou mostrar o trânsito como está aqui agora. Ó. O trânsito não está congestionado, flui normalmente, começou a ficar pesado agora no início da tarde, mas muitos motoristas passam aqui, a gente já registrou, passam com o celular na mão, também tirando foto, fazendo vídeos, e isso causa mais lentidão aqui, e os agentes da CET e também a Polícia Militar aplicando multa para esses motoristas que causam infração no trânsito aqui. Segundo a CET, pelo viaduto passavam cerca de 200 mil carros por dia. Todo esse fluxo vai ser transferido, segundo a CET, para essa região aqui, a pista local da Marginal do Rio Pinheiros e também pela avenida paralela ao Parque Vila Lobos, que é a Fonseca Rodrigues. Só reforçando mais uma vez, então, a partir de amanhã, o rodízio de veículos está liberado entre a Avenida dos Bandeirantes até a Ponte dos Remédios, amanhã, para placas final 5 e 6. Ana. Maravilha, obrigada, Eduardo. Aldo. 3 pessoas morreram pisoteadas no baile funk em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com testemunhas, a confusão começou depois da chegada da polícia. Vídeos colocados em redes sociais mostram as pessoas correndo. É possível ouvir o barulho de explosão de bombas. Pessoas ficaram presas entre carros. Testemunhas relataram que estavam no baile do Vermelhão, que aconteceu num campo de futebol no bairro Pimentas, e que a confusão começou após a chegada da polícia. Elas disseram que os policiais chegaram atirando, usando spray de pimenta e bombas. A polícia confirmou que foi até o local para uma averiguação de perturbação de sossego e que frequentadores do baile teriam arremessado garrafas na direção da PM, que reagiu usando armas de menor potencial ofensivo. A Secretaria de Segurança Pública disse que instaurou um inquérito para apurar as denúncias e que as mortes estão sendo investigadas. O Ministério Público Federal lançou neste mês uma campanha para divulgar a lei que garante o atendimento imediato, emergencial e integral às vítimas de estupro pelo Sistema Único de Saúde. A lei sancionada em 2013 ganhou o nome de Lei do Minuto Seguinte. O Brasil vive uma tragédia. 1.388 casos de estupro por dia. Quase um por minuto. Os dados são do IPEA. A campanha se refere à importância do atendimento feito logo após a agressão para que sejam oferecidos medicamentos necessários à prevenção de gravidez e doenças graves. A lei garante o atendimento gratuito mesmo que a vítima ainda não tenha registrado um boletim de ocorrência. Porque a palavra da vítima é suficiente para fazer valer a lei. As vítimas que não conseguirem atendimento na rede pública podem denunciar pela internet os hospitais e postos de saúde que se recusarem ou não completarem o atendimento. As denúncias serão recebidas pelo Ministério Público e encaminhadas ao Ministério da Saúde. Em São Paulo, as denúncias vão imediatamente para a Secretaria de Saúde, que entra em contato com a vítima e garante o atendimento em até 72 horas. Mas como já deu 1 minuto, é hora de alertar outra mulher. Lei do Minuto Seguinte. Sua palavra é lei. Edital para o novo programa Mais Médicos é publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. A publicação acontece um dia depois do governo anunciar a abertura de vagas para substituir os médicos cubanos que vão deixar o país. A seleção dos médicos será feita em 2 fases. Na primeira, as vagas são para profissionais brasileiros ou estrangeiros que tenham registro no CRM, o Conselho Regional de Medicina. Na segunda, poderão participar médicos brasileiros formados no exterior ou estrangeiros, sem necessidade de revalidar o diploma. No total, o novo programa Mais Médicos oferece 8.517 vagas em 2.824 municípios e 34 distritos indígenas. O salário é de R$ 11.800. Os médicos terão que estar disponíveis para iniciar as atividades entre os dias 13 e 7 de dezembro. As inscrições ficam abertas até a meia-noite do próximo dia 25. Após essa data, o governo vai publicar um segundo edital para as vagas que não forem preenchidas. Médicos brasileiros ou estrangeiros sem registro no CRM, inclusive os cubanos que desejarem permanecer no Brasil, poderão participar. Atualmente, cerca de 8.200 profissionais cubanos integram Mais Médicos. O governo acredita que metade poderá ficar no Brasil. Na semana passada, a Havana anunciou a saída do programa Mais Médicos. Alegou referências do presidente eleito Jair Bolsonaro contrárias à presença dos médicos cubanos no país. O ex-candidato à presidência, Fernando Haddad, virou réu acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
A denúncia do Ministério Público partiu da delação premiada de Ricardo Pessoa nas investigações da Lava Jato. Outras 5 pessoas também viraram réus, entre elas o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o doleiro Alberto Youssef. De acordo com a denúncia, Vacari Neto teria pedido R$3 milhões para quitar dívidas de campanha do ex-prefeito de São Paulo. Fernando Haddad nega irregularidades e afirmou que a denúncia se baseia em delação de quem teve interesses contrariados. A defesa de Vacari Neto também negou as acusações. O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou hoje de manhã que vai manter o ministro do governo Temer, Wagner de Campos Rosar, na CGU, a Controladoria Geral da União. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do presidente eleito, logo depois que ele desembarcou na capital, hoje de manhã, para atividades do governo de transição e conversou com Wagner Rosário. Até agora, Rosário é o único integrante do governo Temer que deverá permanecer no cargo. O presidente eleito embarcou para Brasília acompanhado pelo futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. Da agenda desta terça-feira constam visitas ao Tribunal de Contas da União e à Procuradoria-Geral da República. Ontem, no Rio de Janeiro, Bolsonaro confirmou a indicação feita por Paulo Guedes do nome do economista Roberto Castelo Branco para a presidência da Petrobras no novo governo. Castelo Branco é conhecido como defensor da privatização da Petrobras para aumentar a competitividade do mercado de combustíveis no país. Ao ser questionado após a divulgação do nome, Bolsonaro disse que poderia aceitar uma privatização parcial da empresa. Eu não sou uma pessoa inflexível, mas nós temos que, com muita responsabilidade, levar avante um plano como esse aí. Eu vi lá atrás com muito bons olhos a questão da Embraer, nós podemos conversar, tá certo? Agora, entendo que uma empresa estratégica que pode ser privatizada em parte, ela pode ser em parte sim. Ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, é condenado em mais um processo da Lava Jato. A condenação é a primeira da juíza Gabriela Hart, que assumiu a 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, no lugar de Sérgio Moro. Renato Duque foi condenado a 3 anos e 4 meses de prisão por participar de um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro para favorecer a empresa italiana Saipem em obras na Petrobras. João Bernardi Filho, representante da Saipem no Brasil, foi condenado no mesmo processo a 5 anos e 6 meses de prisão. A pena de Renato Duque inicialmente era de 6 anos e foi reduzida pela juíza substituta Gabriela Hart em sua primeira sentença na Lava Jato. Ela vai ficar no lugar do juiz Sérgio Moro, que pediu exoneração para participar do governo Bolsonaro, até a designação de um novo titular para a 13ª Vara de Curitiba. Parlamentares e entidades da sociedade civil se articulam para debater as medidas anticorrupção que serão apresentadas no próximo governo. Você sabe como combater a corrupção? Fazendo as coisas corretas, né? As coisas corretas e votando em políticos honestos, né? Abordar esse assunto de uma forma mais geral, assim, que as pessoas realmente consigam participar e ter algum efeito em relação a isso. O debate é mais que necessário. Entidades da sociedade civil estão se articulando com políticos eleitos para criar uma bancada contra a corrupção. Na Câmara fazem parte da iniciativa os deputados Luiz Flávio Gomes e Alessandro Molon, ambos do PSB, e Vinícius Poit, do Novo. O senador do Amapá, reeleito pela Rede, Randolfo Rodrigues, é o líder da frente no Congresso. A ideia dos parlamentares é formar uma frente para que a pauta da corrupção não fique exclusivamente na mão do futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. No pacote de 70 medidas que serão apresentadas pelo ex-juiz ao Congresso, há propostas que geram discussão, como a prisão de parlamentares sem autorização de sua respectiva Casa Legislativa e a criminalização do Caixa 2, com prisão de até 5 anos para condenados pela prática. Traz uma perspectiva, uma expectativa de termos aí um novo grupo de representação política no Congresso a partir de 2019, com preocupação central em relação a um problema fundamental do país, que é o problema da corrupção. Para o coordenador do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o debate é importante para que nenhuma lei seja violada. Todos os partidos terão a oportunidade de participar e terão interesse exatamente para impedir que violações sejam cometidas e que direitos sejam violados. A seguir, erupção do vulcão Fuego, na Guatemala, faz quase 4 mil pessoas saírem de suas casas. A coluna de fumaça e cinzas ultrapassou os 1.000 metros de altura.
E nos Estados Unidos, após decisão judicial, Casa Branca devolve a credencial à jornalista da rede CNN que irritou o presidente Donald Trump. A gente volta já. Estamos de volta com as notícias internacionais. Um vulcão entra em erupção na Guatemala e força a retirada de milhares de pessoas das áreas de risco. O vulcão Fuego, ou Fogo em espanhol, entrou em erupção violentamente na madrugada de ontem. Expeliu torrentes perigosas de lava e nuvens de cinzas quentes e gás. Cerca de 4.000 pessoas tiveram que ser retiradas de casa em áreas ao redor do vulcão. Mais de 2.000 se refugiaram em abrigos ou tendas montadas num estádio de futebol. A Agência de Desastres da Guatemala informou que mais torrentes perigosas de cinzas quentes e lava ainda podem ser expelidas pelo vulcão. Esta foi a 5ª erupção dele neste ano. Em junho, quase 200 pessoas morreram em outra erupção do Fuego, um dos vulcões mais ativos da América Central. A Alemanha suspende a venda de armas para a Arábia Saudita e impõe restrições aos envolvidos na morte do jornalista Jamal Khashoggi. O Ministério do Exterior da Alemanha vai impor restrições de viagem ao espaço europeu para os 18 cidadãos sauditas envolvidos na morte do jornalista Jamal Khashoggi dentro do consulado da Arábia Saudita em Istambul, capital da Turquia. Também está suspensa a venda de armas e outros equipamentos militares produzidos na Alemanha, medida que atinge também negócios já aprovados. O governo alemão não identificou quem são os 18 sauditas que devem ficar impedidos de entrar na Alemanha e no espaço de Schengen, que inclui 26 países da Europa. Mas apontou que o grupo inclui 15 agentes de um comando que teria sido enviado para Istambul para cometer o crime e mais 3 suspeitos de participação na morte e ocultação do cadáver. O corpo do jornalista não foi localizado. Representantes da Alemanha afirmam que as sanções foram decididas em estreita coordenação com a França e o Reino Unido. Os Estados Unidos também proibiram a entrada em seu território dos sauditas envolvidos no crime e anunciaram sanções financeiras, incluindo o congelamento de valores bancários que eles tenham depositado no país. A Casa Branca restabelece a jornalista da CNN a credencial de imprensa, mas ameaça que poderá voltar a suspender o documento. A decisão da Casa Branca de devolver a credencial ao jornalista Jean Acosta só aconteceu depois da ordem de um juiz em Washington para que o governo do presidente Donald Trump restabelecesse temporariamente o documento. A credencial do jornalista foi revogada depois que Donald Trump acusou Acosta de ser uma pessoa rude e terrível e o inimigo do povo. Durante uma entrevista coletiva no dia 7 de novembro, a rede CNN desafiou a medida na justiça e ganhou uma decisão que restabelece temporariamente a credencial de Acosta. Mas a Casa Branca afirmou que essa credencial poderia ser revogada novamente depois que a decisão temporária do juiz vencesse. A CNN pediu ao Tribunal Federal procedimentos emergenciais após a posição do governo para garantir o documento ao jornalista. Their First Amendment rights, freedom of the press, are sacred. Jean Acosta comemorou, afirmando que o direito à liberdade de expressão, que está na primeira emenda da Constituição norte-americana, é sagrado. O jornalista e a CNN ainda interpuseram uma providência cautelar, alegando que o governo dos Estados Unidos estaria violando a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa ao punir o jornalista com seu afastamento da cobertura na sede do governo. Depois da decisão, a administração Trump reagiu, dizendo que tinha amplos poderes para selecionar quais os jornalistas que teriam acesso a eventos na Casa Branca. A decisão judicial que garante a credencial a Jean Acosta tem um prazo de validade de 14 dias, se não for prolongado pelo juiz. O Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre o Dia da Consciência Negra. Ótima tarde e nos vemos amanhã. Até lá. Tchau.